A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Nós estamos nessa caminhada dentro do livro do Eclesiastes, aqui nessas primeiras lições, estamos aprofundando o conhecimento, o estudo no livro do Eclesiastes. Hoje nós vamos dar uma caminhada a mais para o capítulo 4 de Eclesiastes. E antes da gente falar propriamente da nossa lição bíblica, eu queria pedir para você compartilhar esse link aí com as pessoas, compartilhar esse link aí com seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esse estudo da Palavra de Deus, para que eles também possam caminhar juntamente conosco na busca dessa resposta do sentido da vida que nós estamos vasculhando, garimpando aqui no livro do Eclesiastes. Eu queria fazer uma repetição aqui, algo que eu já falei aqui. Você já leu o livro do Eclesiastes? Olha só, nós já estamos chegando no capítulo de número 4 de Eclesiastes. Você já conseguiu ler todos os capítulos? Se não, eu quero fazer a você esse desafio, sabe? Assim, numa sentada só. Sentar na poltrona, no sofá, na cadeira, começar no primeiro capítulo, terminar no último capítulo de Eclesiastes. Ah, pastor, eu já li. Você que já leu, então, mais uma vez, pega lá do primeiro até o último, para que essa mensagem fique gravada na sua cabeça e isso abrilhante ainda mais, aprofunde ainda mais o seu estudo nessa lição bíblica. Bom, meu irmão, minha irmã, vamos então para o estudo da lição 4, que tem como tema 2 é melhor. 2 é melhor que 1, 2 é melhor. O que você acha? Fica com a gente aqui, pega lá, vou pegar a Bíblia aqui, bonitinho hoje, sua Bíblia, a sua lição bíblica, e nós vamos estudar a palavra de Deus. Esse é o meu convite para você agora. Meu querido irmão, minha querida irmã, acho que eu nem preciso me aprofundar demais para dizer a você que nós vivemos em um mundo que é individualista. Nós vivemos em um mundo que preza pelo individualismo. Vivemos em um mundo em que as pessoas de alguma maneira estão perdendo esse contato, esse companheirismo. Não sei se de repente os condomínios verticais ajudaram para que isso acontecesse, se as mídias sociais, redes sociais, internet ajudou para que isso acontecesse, mas é bem verdade que nós vivemos em uma sociedade que tem tido dificuldade em andar com o outro, em ter esse tato de companheirismo. Quando nós lemos aqui o capítulo de número 4, e olha só, o versículo 9 do capítulo 4, na primeira parte, ele já começa dando essa sentença para nós. Melhor é serem 2 do que 1. Então, o princípio da palavra de Deus já começa dizendo para nós que é muito melhor termos pessoas ao nosso lado na caminhada do que a gente simplesmente caminhar sozinhos. Agora, veja só esse provérbio que aparece aqui no comecinho, na introdução da nossa lição. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se quer ir longe, vá em grupo. Olha, eu não sei se você já viveu aquela experiência de fazer uma longa caminhada ou de alguns quilômetros e parece que quando a gente está indo sozinho, a sensação é que aquilo não vai acabar, aquilo não para, parece que a gente não vai chegar nunca. Quando a gente está com pelo menos mais uma pessoa, a gente vai conversando, vai contando as coisas e de repente a gente chega, né?
É muito interessante isso, mas hoje nós vamos observar que a palavra de Deus estabelece isso como um princípio para a nossa vida. A palavra de Deus vai deixar claro para nós que Deus não nos criou com o propósito de que nós andássemos sós. Deus não criou a gente com o propósito de que nós resolvêssemos todos os nossos problemas sozinhos. Há uma bênção de Deus, há uma provisão de Deus em colocar pessoas ao nosso lado. Olha, eu particularmente, eu me considero muito abençoado pela quantidade de pessoas que Deus tem colocado do meu lado, e não é pessoas que me conhecem ou que eu as conheço, mas pessoas que caminham comigo. Pessoas que conhecem os meus dilemas, pessoas que conhecem os meus medos, pessoas que sabem das minhas necessidades e elas sempre se apresentam como uma resposta de Deus para mim. Da mesma forma como a minha vida também é usada na vida de outras pessoas como uma resposta de Deus. Você já teve assim alguém na sua vida, ou você tem aí alguém na sua vida que se demonstra, que se coloca como sendo um companheiro, uma companheira, que ajuda você a enfrentar os dilemas da vida? Essa é a pergunta da nossa lição. A pergunta que nós poderíamos fazer nessa lição: é melhor sermos dois ou apenas um? Né? Pelo texto da palavra de Deus, nós vamos observar que é melhor ser dois do que um. E para nos ajudar a responder às questões que surgem nessa lição de número 4, né, 2 é melhor do que 1, está conosco o pastor Alain, mais uma vez aqui com a gente para nos ajudar na resposta dessa lição bíblica. Pastor Alain, seja muito bem-vindo. O nosso desejo é que esse tempo aqui seja um tempo precioso de aprendizado, de exploração aqui da palavra de Deus, do texto bíblico, então seja muito bem-vindo. Amém, pastor Samuel. Estou feliz de estar aqui, mais uma vez, podendo colaborar na reflexão da palavra de Deus. E com um tema muito interessante, o capítulo 4 fala sobre a importância do companheirismo, a importância da amizade, a importância de ter alguém junto com a gente nessa caminhada. E isso é muito importante. Um tema interessantíssimo para nós aqui hoje. Legal. Pastor Alain, a lição ela já começa aqui no primeiro tópico, e inclusive a primeira pergunta, né, ela pede para a gente analisar o primeiro item, né, do comentário e também os 3 primeiros versículos de Eclesiastes, e ela faz esse desafio, digamos assim, essa provocação para nós, né? O que foi possível aprender com esse tópico? Então talvez a gente pudesse começar aí, de repente lendo, né, esses 3 primeiros versículos da Bíblia, né, para a gente entender um pouquinho como que ter companhia para enfrentar as opressões é tão importante. Ok. Capítulo 4, versículo 1, até o 3, né? Isso que sugere aqui para a gente. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, pois não viu o mal que se faz debaixo do sol. Aqui parece que o Eclesiastes está bem para baixo, bem assim, chateadão, né? Está bem né? chateado. É a reflexão da vida, né? Ele está... Esse é o primeiro bloco, esse capítulo ele se divide aqui em 4 blocos, em que ele vai estar falando sobre grupos de pessoas solitárias. E ele está exatamente aqui provando essa tese de que é melhor a gente caminhar na vida com pessoas, ter pessoas que caminhem conosco, ter amigos, ter companheiros. E o tema é companheirismo mesmo, né? E até é importante a gente refletir sobre isso, acho que você já comentou aqui no início,
falando que isso é um princípio assim muito claro no Evangelho, a importância da gente ter amigos, ter pessoas que caminham conosco. Haja vista assim, que quando você olha lá no primeiro livro da Bíblia, quando Deus cria o ser humano, ele solta essa frase, né? Não é bom que o homem esteja só. Né? Quando ele morre na cruz, Cristo morre na cruz e ele faz nascer a igreja, ele cria uma igreja para caminhar junto, que é uma unidade. O próprio Deus, né, é constituído, né, podemos dizer assim, Deus é trindade, Deus é trino, um Deus trino. E que na teologia a gente chama de que ele é uma unidade composta. Isso, uma unidade composta. Pai, unidade Filho, plural. Espírito Santo, uma unidade plural, né? Composto de três pessoas e é o Deus que nós servimos. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança dele, que está escrito lá no livro de Gênesis. Nós, seres humanos, fomos criados também para sermos essa unidade composta, que a Bíblia fala de o homem, e quando cria o homem, não cria apenas o homem do sexo masculino, mas cria o casal, e forma família, né? E pedindo para que eles se multiplicassem e que montasse uma comunidade. Da mesma forma, a igreja no Novo Testamento, que também a igreja é a imagem e semelhança de Deus no mundo, né? Transmite a imagem, a mensagem de Deus. E a igreja, a palavra igreja significa ajuntamento, congregado. É plural, plural. Né? Então, essa dimensão comunitária é muito presente em toda a Bíblia, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, quando todo o povo de Deus vai estar reunido novamente para a eternidade. Então, existe essa questão. E aí, a gente faz até um link com o texto da lição, né? O título geral aqui da lição, o sentido da vida. Ele vai mostrar para a gente, nesse capítulo, que não faz nenhum sentido viver nessa vida se a gente não tiver com quem dividir. E também não vai ter, nós vamos nos perder nessa vida se a gente não tiver amigos, se não tivermos companheiros, se não tivermos irmãos e até o conceito de família para a gente caminhar junto. Bom, aí aqui os 3 versículos que citam aqui para a gente, o que a gente pode aprender nesses 3 versículos? Aqui ele está tratando do primeiro grupo de pessoas solitárias. E aí ele fala aqui de opressão, de gente sem consolo, de gente que sofre, de pessoas que sofrem, que choram, né? E aí mostra aqui claramente que as pessoas que estão sendo oprimidas, essas pessoas estão chorando, né? E essas pessoas estão sem consolo. E o que é mais dramático nessa história, que ele fala assim que não há quem os console. Então, está relatando aqui a realidade da vida humana. E nós vivemos em um contexto realmente de muita opressão, né, de fome, de dor, e que muitas vezes os seres humanos, por conta do seu egoísmo, por conta da vida que vivem, pensam mais em si mesmo e oprimem os outros, né? Então ele relata nessa parte, por exemplo, a lição comenta de 3 coisas trágicas: a exploração dos tribunais, dor e tristeza na vida, né, de pessoas inocentes, e o descaso de algumas pessoas que nada fazem para consolá-las. E ele relata isso com muita tristeza, dizendo que então nós precisamos nos importar com o outro, né? Ter compaixão do outro, estender a mão ao necessitado. E esse é o primeiro grupo aqui de pessoas solitárias, e mostra para nós que para nós vencermos essa solidão causada pela opressão, que a gente tem que se apegar a Deus, e nós precisamos estender a mão para o nosso outro, né? Pro próximo. Né? Aqui é interessante porque dá uma ideia de que na observação, né, de Salomão, ele percebe que a injustiça está acontecendo e tal. Mas como que a gente entende assim um pouco melhor, digamos, né? Essa ideia que ele coloca, porque ele chega a um pessimismo tão grande, né? Ele chega a aquela constatação dele é tão chocante para ele
que ele faz aquela afirmação, não, o melhor é quem morreu. Sim. Então já começa por aí. Quem morreu tá melhor porque não passou por isso aqui. Mas melhor do que quem morreu é quem ainda nem nasceu, né? Porque parece uma sentença muito forte, né? Muito assim, como se fosse uma sucessão de maldades que não fossem ser alteradas jamais, né? É uma constatação que ele faz na reflexão da vida. De fato, a gente não vive no meio de muita opressão, no sentido de muita corrupção, muita dor, muito sofrimento. E quando você para analisar, ver esse contexto, de fato é desanimador. Quando você olha para a política brasileira, por exemplo, quando você vê a questão dos necessitados. A gente está numa pandemia, pastor, né? Sim. E aí você descobre, por exemplo, que tem prefeitos que têm a capacidade de desviar o recurso do respirador. Um governante que tem lá a capacidade de desviar recursos num tempo desse. Então, quando você para pensar numa situação dessa, de fato é muito difícil, né, você digerir isso. E ele coloca aqui com muita sinceridade, falando, isso é terrível demais, ver pessoas sofrendo. Então, a questão aqui ele fala para a gente aqui, traz a ideia da importância da compaixão, né, da gente se importar. Isso me faz lembrar da parábola do bom samaritano, para a gente citar as palavras de Jesus, né, a capacidade de se importar com o outro. Mas assim, diante de um quadro tão triste assim, de fato ele demonstra muito desânimo. E aí dá a impressão assim que ele está desistindo da vida, que ele está incentivando você a desistir. Pô, sua vida está não tem o que acontecer de melhor. Tá uma coisa, então desiste da vida. Mas não é essa a ideia, né? Porque o texto não acaba aqui. Aí a gente pode citar, por exemplo, um texto lá no final, que é o capítulo, acho que é o capítulo 9, versículo 4, onde ele resgata essa questão da esperança e ele diz que enquanto a vida há esperança. Sim. Ele fala isso, né? Então, não é essa a ideia, mas ele está fazendo um retrato aqui da realidade em que nós estamos vivendo, que de fato é uma realidade desesperadora. E desesperadora no sentido de que o ser humano, sem Deus, né, porque esse é o contexto, ele só pensa em si mesmo, ele é capaz de humilhar o outro, ele é capaz de oprimir o outro. E se você olha e se depara e só se apega a essa realidade, é de fato muito cruel, triste, né? Cruel. Tem uma outra citação que o Eclesiastes vai fazer, é que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Né? Essa ideia também, né? Contrapondo com esse pessimismo de dar a entender que assim, olha, a vida não faz o menor sentido, só tem opressão, só tem injustiça, melhor é estar morto do que passar por tudo isso, melhor é não ter nascido, então vamos acabar com isso que a gente está vivendo. Mas, na verdade, o próprio Eclesiastes vai dizer, por exemplo, que mais vale um cão vivo, né, que dentro daquele contexto é um animal sem, né, não tem o valor que tem hoje, por exemplo, do que um leão morto, né? Então mais vale... Ainda há esperança. Exatamente, ainda há esperança, né? A expectativa da vida ainda pode gerar mudanças em volta. O fato mais triste dessa parte do Eclesiastes não é o fato da opressão em si, mas o fato de não ter ninguém que o console. Ninguém que se importe. A ideia de que um ensino que a gente poderia tirar aqui, uma aplicação, é que a vida própria dessa vida sem Deus, dessa vida resultante da rebelião do ser humano contra Deus, o fato da opressão, do sofrimento, da dor, mas o que esse texto está dizendo é que todos nós temos o direito de pelo menos um ombro amigo, né? No momento da tristeza, no momento do desespero, a gente ter com quem recorrer. Sim. Então, o fato mais desesperador desse texto não é a opressão em si, mas o fato de que não ter ninguém que se importe, alguém que estenda a mão. E aí um convite também para que a gente possa, por meio do companheirismo, enfrentar a opressão. Se você está sendo oprimido, eu vou te ajudar, vou te estender a mão. E quando eu me sentir numa situação complicada, difícil dessa, você estende a mão, né? Você falando aí, eu estava me lembrando, eu fui fazer algumas visitas, né? Os hospitais aqui em São Paulo estão todos assim, praticamente travados, né? Você não entra aí por conta da questão do Covid. Mas mesmo assim eu fui lá fazer uma visita e tal,
amigo que estava internado, né? Estava internado com Covid e tal. E aí não permite a entrada, aquela confusão toda. E do lado de fora, na calçada do hospital, estava cheio de gente na calçada. Gente tocando violão, gente erguendo as mãos e orando. E tinha um que ia na calçada de um lado para o outro e tal. E aí eu sentei no meu carro, estava bem no estacionamento da rua, eu sentei no meu carro, comecei a olhar, e aí eu pensei assim, falei, olha, eu acho que eles poderiam estar orando de casa. Sim. Poderia estar orando de casa, poderia estar orando em qualquer outro lugar, não precisariam necessariamente vir aqui. Aí eu pensei assim, mas e se eu estivesse lá dentro? Sim. E como é confortador quem está lá saber que tem alguém ali. Esse é o ponto. Aí eu cheguei e falei assim para minha esposa, eu falei assim, olha, se eu chegar a uma situação dessa, não esconda de ninguém. Pode botar em Facebook, Instagram, pode botar onde você quiser. Eu quero pelo menos ter a sensação de que existem muitas pessoas na brecha junto ali. Pelo menos para você olhar e falar assim, existe alguém que se importa. Existe alguém que se importa comigo, né? Então, é importante a gente valorizar, às vezes, alguns gestos, né? São gestos simples, né? Quando você vai, por exemplo, fazer uma visita dentro de um hospital, você vai visitar a pessoa do leito X, que é o seu membro, que é, enfim. E a outra pessoa fala assim, ô pastor, o senhor não faz uma oração aqui, não? E você fala assim, opa, e agora? Como é que é seu nome? O que você está fazendo aqui e tal? E ele fala assim, olha, tem dias que eu não converso com ninguém. Alguém se importou comigo. Né? Isso é importantíssimo mesmo, né? O valor de você ter alguém. Então, esse texto aqui vai ensinar pra gente isso, né? O quanto é importante ter alguém, né? Em nossa vida que se importe, ou que a gente seja essa pessoa que se importa com o outro. Né? Legal. E qual que é a conexão que a gente faz, então, dentro desse capítulo 4, com essa questão da inveja? Né? Pergunta de número 2, os versículos 4 e 6, discorra a respeito da inveja e comente sobre a frase ser invejado por causa das suas realizações é ruim e se esforçar para conquistar algo, para sobrepujar seu companheiro, é pior ainda. Os versículos 4 a 5, 4 a 6, vai mostrar um outro grupo de pessoas. O primeiro grupo são grupos de oprimidos, miseráveis, pobres, essa imagem aqui. O segundo grupo não é miserável, não é pobre. Parece ser um grupo de pessoas ricas, que são empreendedoras, pessoas que são empresárias, essa ideia, pessoas que estão no mercado de trabalho atuando. Né? E essas pessoas estão correndo atrás do dinheiro, trabalhando, lutando. Né? Então é um outro grupo. E segundo esse texto, esse grupo aqui relatado é um grupo também de solitários. Que é aquela pessoa que busca tanto bens materiais, crescer na carreira profissional, que esquece de viver as amizades, de construir relacionamentos e se perde nesse caminho. O que move essas pessoas não são os seus relacionamentos, não é a conquista pela família ou pelo outro, mas a conquista por si só. E o combustível dessa pessoa, segundo esse texto, é a inveja. O que move essa pessoa é, eu preciso ter mais do que você. Eu preciso, você está se dando bem, você está conquistando, você conseguiu esse cargo, então o que me move é ser mais do que você, é superar você, e é exatamente o que está descrito aqui nos versículos 4, né? Diz, descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. E isso é absurdo, é correr atrás do vento. Então as pessoas buscam a vida, construir a vida com base nessa competição, nesse consumismo, né, de querer, de adquirir. Se você tem, eu quero ter mais. Né? E muitas vezes essa cena de competição faz com que eu puxe seu tapete para crescer em cima de você. O importante é que eu conquiste, eu chegue em algum lugar. E esse texto descreve esse tipo de pessoa como uma pessoas solitárias. É outro grupo de solitários, e diz a Bíblia, isso é
correr atrás do vento. Aqueles que Isso é ilusão. Isso mas passaram a vida inteira correndo atrás de ter e nunca estão satisfeitos. Estão sempre precisando de mais. Qual que é o texto paralelo desse? Né? É a ideia ali do rico insensato. Sim, aquele que constrói tudo, aí queima tudo para fazer um celeiro maior ainda. E ele não tem... E ele não tem noção de que naquela noite a vida dele vai chegar ao fim, né? Corre atrás do vento, busca construir a vida, mas a vida dele acaba sendo um vazio existencial terrível, né? Então o pregador mostra aqui que isso é ser movido pela inveja, ser movido e você... Isso mostra, assim, por exemplo, muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, no mundo corporativo, né, em que o alvo da pessoa é a carreira profissional e esquece muitas vezes de construir relacionamentos. Sim. Né? Pessoas que não constituem família, que não têm amigos. Tem muita gente solitária em excelentes apartamentos, né? Exatamente. E aí o final da vida dessa pessoa é a solidão, porque ela não conseguiu construir nada além do que a sua própria carreira. E eu acho que uma observação importante aqui, pastor Alain, é de que, de forma alguma, a Bíblia aqui está falando contra ser rico, ou contra buscar a riqueza, ou buscar a realização, né? Porque às vezes dá a entender isso, né? Por ela fazer esse contraponto entre o rico que está trabalhando, conquistando, e o tolo que diz assim, cara, eu vou trabalhar para quê? Se eu já tenho aqui, para que eu vou querer mais um bocado? Vou passar a vida inteira correndo atrás disso, para ter um pouquinho mais e tal. Mas ela está falando aqui de sentido mesmo, né? De qual é a motivação que faz você correr atrás disso, né? E muitas pessoas vivem, idolatram o dinheiro, né? Que vira o Deus daquela pessoa, faz com que a pessoa viva em função disso, né? E isso é terrível. Eu tenho um ditado assim conhecido que diz que tem algumas pessoas que são tão pobres, que tudo que elas têm é o dinheiro. É o dinheiro. Tipo, ela faz uma carreira, corre atrás, né? Luta, estuda, né? E depois ela pergunta assim, onde eu cheguei, né? Eu estava até lendo um artigo esses dias de uma dessas, aquela revista, eu esqueci o nome da revista aqui, que o artigo dizia o seguinte, que existem muitos CEOs, né, que quando eles chegam ao topo da carreira, que eles lutaram a vida inteira para alcançar, quando eles chegam lá, eles têm uma sensação de vazio, de solidão e de que agora, como ele alcançou o que ele lutou a vida inteira, chega uma hora que eu falei, agora, o que vai ser da minha vida? O que tem para além disso? Focou a vida dele naquele sentido. Quando chegou lá no topo, quem mais tem? E aí eles caem muitos em depressão e perdem o sentido da vida, né? Então, o sentido da vida não está nos bens materiais, o sentido da vida não está na riqueza, não está no seu cargo profissional, na sua carreira acadêmica ou na sua carreira profissional, né? O sentido da vida precisa estar em Deus, mas uma das coisas que fazem a vida ter sentido é a gente ter com quem dividir o nosso sucesso. Eu até citei numa lição anterior que, acho que Harry Kushner fala isso, né? Ele diz que a grande alegria do carro novo é ter um amigo para compartilhar, né? A grande alegria da casa é você ter pessoas para compartilhar, né? E aqui a história relata um grupo de pessoas de idiotas, né? Assim, porque você tem um carro, então, essa a ideia. Então, eu vou querer um carro melhor do que o seu, né? Sim. Ou eu tomar seu carro, né? Essa é a ideia aqui. Aí, eu tenho um carro, mas e agora? E daí? Isso me faz lembrar... Então, o texto diz assim, isso é ilusão, isso é bobagem. Se você não tiver com quem dividir, não faz sentido nada. Isso me faz lembrar um episódio de um desses programas animados aí de... Não sei se era Simpson, enfim, não sei qual programa desse, mas que ele tem aquele senhor Burns que é rico e aí acontece alguma coisa lá e por conta, sei lá, de $1, de 1 centavo, ele deixa de ser bilionário e vira milionário. E aí ele tem que ser excluído do grupo dos bilionários porque agora ele não é mais bilionário, agora ele é milionário, né? Aí, assim, tem esse pensador cristão, ele vai falar assim, o que é alguém rico?
que é alguém rico. Então, se você tem quantos reais a mais do que o seu cunhado faz você o mais rico da família? Quantos reais a mais do que a sua igreja faz você o mais rico da igreja? Né? E aí o significado é esse. Você vai perceber que ter R$1 a mais e me tirar da classe de milionário para de bilionário é um vazio total, não faz o menor sentido. Né? Isso é igual a frase que já foi considerado um dos mais ricos do Brasil, né? E ele disse assim, entrevistando ele, e aí falaram assim, qual é a situação mais difícil que você está... Não, o cara está preso, era bilionário, perdeu tudo. Aí ele falou assim, a parte mais difícil é eu voltar para a classe média. Aí você olha e fala assim, a classe média dele deve ser bem diferente da minha, mas para ele é uma tortura, né? E aí você percebe isso, né? Assim, não tem significado, eu só quero ter, eu só quero correr atrás, eu só quero ter mais, eu só quero dizer que eu tenho um carro a mais que você, né? Que o meu apartamento custou R$10.000 a mais do que o seu, né? Que a minha viagem para a Disney custou $10 maior do que a sua. E a reflexão aqui que você fez é interessante aí, o que é a verdadeira riqueza? O que é realmente a sua riqueza? Esse é o ponto. Se não é a sua família, se não são os amigos, se não são os irmãos de fé que caminham com você, né? Qual que é a verdadeira riqueza? O dinheiro, eu ouvi uma vez os seus bens materiais, sua empresa, né? Ouvi uma vez um pregador falando assim, ele disse assim, fez a seguinte sentença: no leito de morte, ninguém pede a chave da Ferrari. Filho, vem cá, traz a chave da Ferrari aqui. Graças a Deus eu tenho essa Ferrari. Não. No leito de morte, a gente pede para ver o filho que está distante. Sim. Traz a minha mulher aqui, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com ciclano. A gente percebe que no final das coisas, meu irmão, minha irmã, são pessoas, né? Não são coisas que a gente correu atrás. Você tem o rico insensato. Jesus, ele cita, e tem um detalhe na parábola lá, o rico insensato é aquele que conquistou muitas coisas, né? Fez muito, comprou lá, fez celeiros e tudo, e no final ele diz que folga a minha alma, né? E tenha tudo, porque eu conquistei. E aí o texto lá diz assim, louco, hoje pedirão a sua alma, né? E é interessante lá, a parábola que Jesus conta, é que exatamente nessa parábola, Jesus disse, para quem vai ficar isso que você conquistou? Tipo, ele não pensou nem em herdeiros, ele foi tão egoísta e ele foi tão movido, sei lá, pela ganância, não é o caso da inveja, mas pela ganância, que ele não chegou nem a pensar. E aí o texto lá, o detalhe lá diz assim, para quem vai ficar isso? Né? E aí a gente percebe o quanto de coisas importantes, né, ou essenciais, digamos assim, nós deixamos de lado apenas por coisas que vão nos dar algum tipo de significado, né? Eu não sei, mas existem pessoas que o grande sonho que elas têm, que elas possuem, é aparecer na revista Forbes, né? Como os 100 mais ricos, né? Alguns têm esse sonho, né? Enquanto você tem pessoas que, por correr tanto atrás de alguns sonhos, acabam deixando para trás coisas muito mais significativas, né? Como pais, famílias e por aí vai, né? A partir do versículo 7, então, pastor Alan, há 4 ilustrações muito vívidas sobre esse valor do companheirismo. Aqui a gente vai começando a lidar diretamente com essa ideia do companheirismo, e ele vai dizer assim, a pergunta, né, da nossa lição é: quais são elas e por que o companheirismo é útil para enfrentar a solidão? Vamos ler aqui, diz assim: descobri ainda outra situação, ou seja, então o terceiro exemplo que ele está citando, né? Absurda debaixo do céu. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com as suas riquezas. Ele ergue e pergunta, né? Para que estou trabalhando tanto? Ou por que razão deixo de me divertir? Isso também é algo absurdo.
é um trabalho que, por demais, ingrato. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que esse texto ensina para a gente sobre companheirismo? Aqui é a figura lá da Palestina, né, daquele contexto. E a mensagem aqui é a ideia de uma caminhada. Ele cita aqui pelo menos 3 exemplos, né, que a ideia é de caminhar junto. Está relacionado com caminhada. É uma viagem, é um caminho. Evoca aqui a ideia de um caminho. E isso já traz uma ilustração interessante para a gente, né? Porque a vida é um caminhar, né? E é caminhar na vida, viver é um caminho. E como que a gente decidiu caminhar nessa vida? Então ele cita aqui, ele vai descrevendo a ideia de um homem que decidiu agora viver sozinho, né? E ele diz que é muito estranho essa possibilidade para ele, né? Uma pessoa que decide, no caso aqui, não se casar, não ter amigos, não ter ninguém, não ter nem irmão, né? Eu vou viver a minha vida completamente sozinho. E essa pessoa trabalha, adquire, faz e acontece na vida. E aí essa mesma pessoa faz uma reflexão, tipo, por que eu fiz isso, né? Eu não tenho com quem dividir, eu não tenho com quem desfrutar disso, eu nem aproveitei da vida. Então, eu nem divido, nem, no caso dele, só trabalhou e não adquiriu nada. Então, mostra mais uma vez o quanto isso é sem sentido, sem valor, né? O quanto que isso é vaidade. E aí ele vai citar esses exemplos de caminho, né? E quais são os exemplos aqui? Ele vai falar que é importante você ter um amigo, porque se você cair no buraco, você vai ter com quem tem alguém que te ajuda. Né? Então, o que é a ideia do buraco aqui? Né? O contexto lá daquela época, que era costume, os viajantes, por onde passassem, cavassem poços para buscar água, né? Então, muitas vezes ficava aqueles poços abertos, sem água, lá um buraco. E aí, na escuridão ou no caminho distraído, você caía ali no buraco. E aí, cair num buraco desse, não se sai sozinho. Se alguém não te ajudar, não tem como sair. Então ele dá esse exemplo, a importância da gente ter companheiros, ter amigos na vida. Nos ajude a levantar. Né? Sim, porque se você cai num buraco, numa situação, você vai ter alguém para te ajudar. Aí ele vai citar um segundo exemplo, uma segunda ilustração, né, dessa importância, que é a questão de um casal no inverno, né? Tipo, tá frio, né, no inverno, que é a ideia até de caminhar em casal, né? Uhum. Né? Ou caminhar em dupla, né? Que é a ideia de que nessa caminhada, no frio, um vai aquecer o outro, um vai estar do lado do outro e vai dar um aquece o outro, né? A gente brinca quando casado, né? Como é importante ter o cobertor de orelha. Porque nas noites frias essas noites são mais difíceis na solidão, né? O solteiro sofre um pouquinho mais nessa tese aqui. E a ideia aqui da Palestina é isso, né? Naquele contexto, essas viagens pelo deserto calor escaldante durante o dia, mas durante a noite frio abaixo de 0. E se você tiver alguém para aquecer, e aqui é a ideia de casal, mas em alguns casos, né? Era o contexto de companheiros mesmo, grupos de amigos que iam juntos e que na hora do frio, meu irmão, se não se junta se não fica perto de volta da fogueira, morre congelado ali, morre de frio. Então, a importância de ter pessoas nos períodos de inverno. Aí ele cita outra ilustração, que é a ilustração da guerra, né? Se alguém vem contra você, sozinho você vai ter menos chance de vencer. Mas se você tiver um amigo, e se esse amigo for forte, e se ele estiver do seu lado para te proteger, então aí, pelo menos apanhar junto, né? Apanha Sim, junto. Faz diferença, né? É menos terrível do que apanhar sozinho.
Né? Como é bom você ter pessoas que lutam com você, que lutam por você nessa caminhada. Né? E aí, o último exemplo que ele cita aqui é aquele texto mais conhecido, né? Que é o cordão de 3 dobras. Né? Quando ele diz que um cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Né? É uma corda reforçada. Se tiver só um fio, vai quebrar com facilidade. Mas se tiver duas tranças ali, né? Duas cordas trançadas, vai ficar mais firme. A resistência é maior, né? Agora, se tiver 3, aí é muito mais forte ainda. Né? Então, isso até eu já vi muitos pregadores usarem muito esse texto, né? Para dizer assim, a importância do casal, tendo Jesus como a terceira dobra. Sim, ali. Sim. As aplicações são infindas, né? E como é importante a gente caminhar com pessoas que nos fortalecem. E eu já vi até o pastor usando o exemplo assim, pega um graveto e quebra sozinho, aí você põe 2 gravetos, já quebra. Dificulta um pouquinho. Com 3 é impossível quebrar. Né? Então, esse texto está mostrando de que na vida nós caminhamos e que há importância da gente escolher a maneira como caminhamos. Você estava falando, por exemplo, né, dessa questão que ele coloca aqui, né, de quando o mais fraco é atacado, né? E eu estou me lembrando de quando eu era mais novo, assim, mais moleque. Eu sempre tive um amigo, assim, tínhamos uma amizade assim inseparável, né? E aí eu me lembro que nós estávamos num determinado local e um outro grupo assim de meninos também. Ficaram me olhando lá, e aí, o que você está olhando? Eu nem estava olhando para eles, né? Essa que é a verdade. Uhum. Mas eu sempre fui muito magro, muito franzino e tal. E esse meu amigo era forte, né? Bem forte e tal. E aí, rapaz, esse grupinho veio para cima assim de mim. Eu tava passando sozinho, né? Veio para cima de mim. E aí esse meu amigo chegou, né? Chegou e falou assim: for brigar com ele, vai ter que me bater primeiro. Aí você, não, deixa pra lá. Aí você fica corajoso, né? Mas é interessante mesmo isso, né? Uhum. Quando, obviamente que eu estou dando uma ilustração aqui prática, né? Assim, de uma vivência minha. O texto ele não se relaciona exatamente, assim, especificamente sobre isso, mas é justamente essa ideia de você ter pessoas Sim. que chegam no socorro, pessoas que chegam no auxílio. Fala do cair e levantar, você ter alguém que rapaz, não fica aí, alguém que te dá uma dica, alguém que te dá força em situações em que você está desanimado. Como é importante você ter alguém. E é muito importante isso, né? Às vezes você se sente para baixo, se sente desanimado, desvalorizado, você chega a alguém que te lembra a sua identidade, lembra quem você é, diz, olha, você chegou até aqui, não desanima. E aí você levantar... E é esse papel mesmo de companheiro, né? Sim. Meu irmão, minha irmã, você tem alguém que você pode contar? Como que a gente sabe, assim, geralmente essas pessoas são aquelas que a gente pensa assim, ó, se eu precisar no meio da noite eu vou ligar pro fulano. Geralmente essas pessoas são aquelas que quando a gente vai, por exemplo, às vezes a gente vai pegar o avião e eles falam assim, um telefone para emergência, né? Uhum. E você fala, é esse, né? A Bíblia está mostrando para nós a importância de você ter pessoas ao lado, pessoas que ajudam, pessoas que contribuem para o seu crescimento, pessoas que não deixam você ficar prostrado. Então, esse companheiro é uma soma na nossa caminhada, uma soma para a nossa vida. Pastor Alan, a nossa pergunta de número 4, ela vai falar sobre a insensatez, né? Sim. Explique a ilustração do rei insensato. Qual foi o final da história e qual lição nós podemos tirar dessa ilustração? O 4º exemplo é de um homem poderoso, porém solitário, que não tem ninguém com ele. E ele é aquela pessoa que chegou no final da vida achando que não precisa de ninguém por causa do seu poder, e ele se torna uma pessoa fechada, egocêntrica, né? Voltada para si mesmo. E aqui é a figura clara da insensatez, né? Chega um momento da vida que ele acha que não precisa aprender mais com ninguém e ele não precisa de ninguém. E aí o texto vai dizer que isso é fútil, né, essa ideia. Até o título aqui nessa Bíblia fala que é a futilidade do poder.
O texto diz assim: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso, tolo, que não aceita a repreensão. O jovem pode até ter saído da prisão e ele pode chegar ao trono, né? Ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Aí ele fala assim, de que a vida proporciona estas variações. Assim. Uma pessoa simples pode chegar a grandes lugares, e às vezes a pessoa orgulhosa, que acha que não precisa mais de ninguém, acaba a vida sozinho, e depois que morre, no caso o rei aqui, ele nem é lembrado mais. Eu acho interessante, né, esse né? versículo 19, né? Aliás, versículo 15, ele diz assim: vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem sucessor que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar com ele. Então, assim, ele dominou, agora esse povo falou assim, cara, cansamos desse aqui, vamos... É que a pessoa é poderosa, no caso aqui, e ela chega a um ponto que ela conclui, eu não preciso de ninguém. Não precisa de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu me basto. E está mostrando que até mesmo essas pessoas, todos nós precisamos de alguém. E que é o ensino da lição de hoje, pastor Samuel? Mostra o quanto nós precisamos de amigos, de companheiros nessa caminhada, e que todas as pessoas que escolheram caminhar nessa vida, desprezando o outro, não valorizando a amizade, essas pessoas têm um fim trágico. É o fim desse rei, é aquele que cai no buraco e não tem ninguém para levantar, é aquela pessoa que trabalha e chega no fim da vida, não tem o amor dos filhos, não tem ninguém por eles, e morre uma pessoa numa cama, e que acontece de não ter ninguém nem para velar aquela pessoa quando morre, né? Eu estava lembrando de uma cena que eu vi esses dias. Eu tive que ir num velório, né? Esses dias a gente tem ido bastante. Esses dias tem sido bastante. Então eu fui num lugar onde havia vários lugares, e lá eu vi lugares que tinham muita gente reunida em torno de um corpo, né? Eu fui olhando assim, naqueles vários locais, né? Salinhas ali onde são salas de velório, e eu passei num lugar onde tinha só um caixão e uma pessoa, né? Então, fiquei refletindo sobre isso, né? Quem é essa pessoa, né? Por que em alguns lugares tem... claro que nesse tempo de pandemia a gente é impedido, né? Mas a gente que anda assim em lugares como esse sabe que existem alguns lugares que a pessoa é tão querida que todo mundo gostaria de estar ali, e aglomera, né? E outros mas assim, pela vida. Mesmo fora desse tempo, eu já fiz, por exemplo, já participei fazendo a celebração fúnebre de um sepultamento e não era período de pandemia, muitos anos atrás, em que todo o cortejo fúnebre coube dentro de um Monza. Todas as pessoas que tinham no velório e no enterro daquela pessoa, eles chegaram lá... Às vezes a família é pequena, dentro de um Monza. Mas às vezes a pessoa não tem amigos. E é exatamente isso. Nem teve amigos. Quem é ele? Quando você vai conversando com as pessoas, você vai vendo assim, as 5 pessoas que estavam lá. Umas 2 delas disseram diretamente assim, eu só estou aqui porque seria muito difícil para ela, só ficar ela. Eu vou ficar por ela, eu não tô por ela. Exatamente. E na hora de fazer, né, na hora do sepultamento, teve que pegar o caixão, eles não pegaram. Eu tive que arrumar mais uns 2 ali, e nós pegamos nessa... Claro, cada caso, situações, mas muito, quando acontece uma situação dessa, tem a ver com as escolhas que a pessoa fez de caminhar na vida sozinha. Sim. E a Bíblia vai mostrar para a gente a importância do companheirismo, da amizade. E até quando a gente estava comentando, eu lembrei de uns filmes, né? Eu lembrei daquele filme Intocáveis, que é a história de um homem muito rico que fica tetraplégico. E aí ele precisa contratar alguém para ajudá-lo, né? Ele contrata uma pessoa que até o passado, a vida era meio complicada, mas esse filme,
Até tá lá no Netflix, né? Tem ele no Netflix. Tem. É um filme bem legal, mas que retrata assim a importância da amizade, né? Eu fiquei também lembrando do filme O Náufrago, né? Sim. Tom Hanks. Esse é um exemplo muito interessante, né? E aquela história, aquele momento desesperador lá do Wilson, né? que é uma bola que ele não tem ninguém e desesperadamente ele busca desenha um rosto na bola, porque o ser humano precisa de relacionamento. Então, desesperadamente, ele elege uma bola como... Ali foi muito bem ilustrado essa necessidade do ser humano de ter outra pessoa. E aquela cena que o Wilson, na tempestade, vai ser levado. É desesperadora. E ele chorar. É desesperadora aquela cena. Aquela cena me fez chorar também, né? Porque é um desespero da nossa alma. Por que esses filmes retratam e a gente percebe essa realidade? Porque nós fomos criados assim. Nós fomos criados para depender um do outro, para caminhar junto, ou tendo a companhia da família ou de amigos. Ninguém foi criado para andar sozinho nessa vida. E Jesus constituiu a igreja, para a igreja caminhar junta também, né? É um grupo de cristãos que caminham no mesmo propósito, que caminham na vida, na bênção de Deus. Pastor Alain, estamos chegando ao fim do nosso estudo e eu queria fazer nessa última pergunta, como que alguém, né, olhando para tudo isso que nós estudamos, como que alguém pode cultivar essa ideia do companheirismo? Como que esse companheirismo pode ser cultivado, tanto na esfera pessoal, como na esfera comunitária da igreja, mas como que nós podemos enfatizar isso para a gente vivenciar isso? A gente começou esse estudo falando que nós vivemos de uma sociedade egoísta, de uma geração individualista. E isso é algo que marca a relação na cidade. A gente estudou numa série anterior da questão da missão urbana, e o retrato lá da cidade é que aqui na cidade, o ambiente urbano é marcado pelo individualismo, pela solidão, é uma solidão no meio da multidão, né? Muito marcado pelo consumismo, muito marcado pela violência, marcado pela questão da competição. Isso retrata o ambiente em que a gente está vivendo. E isso é uma realidade, a gente tem vivido assim e nós temos formatado a nossa maneira de ser com base nesse ambiente urbano. Mas Jesus nos convida para fazermos a diferença. E o estudo de hoje, que apresenta princípios bíblicos muito importantes, nos desafia a sermos luz nesse ambiente, no meio dessa geração individualista, no meio desse ambiente urbano tão competitivo, né? Tão egoísta às vezes, ensimesmado, para a gente mudar a nossa maneira de ser e começar a viver essa proposta de toda a Bíblia, que é também, sobretudo, a proposta de Jesus Cristo para nós, né? Então a lição propõe que, em prol do companheirismo, reveja seus conceitos. Eu entendi dessa parte a importância da gente restabelecer nossos valores e nossa prioridade. Não é o dinheiro, não são as riquezas, não é o status que vai te definir e que vai ser o sentido da sua vida. Então, para que você tenha sentido na sua vida, se relacione. Primeiramente, se relacione com Cristo, com Deus, mas também estabeleça relacionamentos, construa amizades, construa pessoas e entenda que as pessoas são maiores do que as coisas. E faça isso ser algo que te direcione na vida. Valorize seu esposo, sua esposa, filhos, família, porque essas pessoas é que fazem a nossa vida ter sentido. Valorize o amigo que você tem. Às vezes a gente tem amigos próximos da gente, às vezes a gente simplesmente esquece de ligar, de compartilhar ou de se importar. Então, reveja seus conceitos. E aí, o segundo é reveja suas ações. Eu pensei assim, que uma maneira da gente rever nossas ações é, de fato, viver essa ideia de ser igreja, de buscarmos estar juntos, de ajudarmos uns aos outros, de nos importarmos uns com os outros, evitar essa ideia tão egoísta, individualista que o contexto urbano, que essa geração individualista nos impõe,
e buscar viver o Evangelho na prática, amando o próximo, né? Cuidando dos irmãos da igreja, cuidando da nossa família, vivendo a fé cristã, que é uma fé muito marcada pela coletividade, né? Pela comunhão de cristãos que têm uma mesma fé, que se reúnem em torno de uma pessoa que é o Cristo. Né? Amém. Amém? E acho que a melhor forma da gente se importar é se importando, né? Sim. A melhor forma de começar a se importar com o outro é a gente se importar com o outro. E a questão, por exemplo, da amizade, como que é importante para o evangelismo, na consolidação de uma pessoa na igreja? Sim, né? Verdade, sem dúvida. Eu vi uma pesquisa até recentemente que reforçava essa ideia, né? Que uma pessoa entra na igreja, mas ela só permanece na igreja se ela tiver pelo menos 3 amizades significativas naquele contexto. Olha que interessante, né? Que interessante. Se a pessoa chega na igreja, ela só vai se manter e sentir parte daquele ambiente se ela tiver pelo menos 3 amizades significativas. A pergunta é, quantas amizades você tem na igreja? Ou quais os lugares que você tem mais amizade? É na sua faculdade? Onde que você tem mais amizade? Porque onde você tiver mais amizade... É onde você vai estar mais firmado. É onde você vai estar mais firmado. Que nós estejamos firmados na igreja, né? Possamos praticar essa comunhão trabalhando por isso. Eu gosto do Salmo 133, que fala que é bom, agradável, e que onde há comunhão, amizades sinceras, eu penso assim que esse Salmo está falando, ali há cura, ali há bênção, e Deus manifesta a vida naquele lugar. Então, que nós possamos ser promotores de vida por meio do companheirismo, por meio de amizades cristãs sinceras, relacionamentos familiares saudáveis, abençoados pelo nosso Deus. É o cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Legal. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo. Pastor Alain, agradeço a sua contribuição. Eu queria que você orasse por nós nesse momento, encerrando o nosso estudo de hoje, né? Lição do número 4. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela cruz que nos une. A cruz nos une a Deus Pai, mas a cruz também une os irmãos, restaura a comunhão com o Pai, mas restaura a comunhão com os nossos irmãos, restaura os relacionamentos. Eu quero te louvar por isso. Hoje nós aprendemos por meio da palavra sobre a importância de amizades, a importância do companheirismo na nossa vida, a importância de termos pessoas que caminham conosco na vida e pessoas que nessa caminhada nos ajudam, pessoas que realmente se importam conosco. Senhor, que nós possamos viver esta realidade com famílias estruturadas, com relacionamentos saudáveis em nossos lares, que nós possamos ter amigos cristãos, que aquelas pessoas que se sentem solitárias possam encontrar pessoas, companheiros, companheiras de caminhada, para que esta palavra seja uma realidade na vida dessa pessoa. Oro por igrejas, meu Deus, que vivem muitas vezes situações de desavença, de desunião, para que através do Teu Espírito Santo essa união seja restaurada, seja fortalecida e dessa forma nós possamos viver essa metáfora do cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Nós possamos ter pessoas que lutem conosco, nós possamos ter pessoas que nos tiram do buraco, pessoas que nos ajudam a levantar e que nós sejamos também esse amigo, essa pessoa, esse companheiro que estende a mão e que ajuda o outro. E assim nós vamos estar vivendo a Tua palavra, o Teu querer. Eu oro desta forma a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, Pastor Alain, obrigado pela sua participação. Meu irmão, minha irmã, encontro marcado na próxima semana, lição de número 5, bons conselhos, será a nossa próxima lição. Que Jesus abençoe sua vida, que Jesus abençoe a sua caminhada nessa semana e nos vemos na próxima semana e bons estudos.